Vocês não estão me vendo, meu nome é Ruth, eu sou eletricista, estou fazendo um vídeo para o Olivier poder verificar o que ele quer para que seja feito em uma possível gravação. Esse casal é o Gilfredo e a Jussara, e nós fizemos no apartamento deles, meu marido e eu, uma adequação da instalação que eles estavam com algum problema. Vocês podem dizer que tipo de problema que apresentava a instalação antes de ser feita? Bom, o tipo de problema que estava apresentando, Ruth, tipo assim, a gente estava fazendo economia da maneira que a gente podia, no máximo mesmo, entendeu? E tipo assim, a conta de luz sempre vinha alta. E a gente trocou a fiação com outro eletricista, mas ele fez direitinho, mas não adaptou vamos dizer assim, as necessidades, as necessidades, né? E aí nós fomos trocando o relógio também, colocar um digital, que era do antigo. E não resolveu o problema. Foi até aí que vocês chegaram com essa ideia aí, você e seu esposo, e deu essa ideia para colocar mais disjuntor individual para cada aparelho, e foi aí que aconteceu o sucesso que de 160 que a gente pagava, a conta de luz reduziu para 118, né? E eu achei uma vantagem muito legal, porque, tipo assim, a tendência é reduzir mais, porque nesse período que vocês fizeram o serviço pra gente, meu filho estava de férias, entendeu? Ele estava dentro de casa, ele gastava bastante energia também, né? E teve essa redução e a tendência é melhorar. Porque... Entendi. E tinha, assim, apresentava algum problema na instalação quando fosse usar algum equipamento, a luz diminuía, ficava mais fraca, piscava, alguma coisa do tipo? Bom, geralmente a luz da cozinha, as lâmpadas da cozinha, antes, tipo assim, quando a geladeira ligava, ela dava aquele pico na lâmpada e eu acho que estava sobrecarregado, né? O micro-ondas? Também. Máquina de lavar? Máquina de lavar. Geladeira. Ok. Tá bom, então. Então deu uma economia mais ou menos de uns 30% na energia, né? Mas chegou a conta até quase R$190 antes de fazer. Mais ou menos isso. Aí foi abaixou para 160, 170, depois trocou o fio, foi para 118. Ok. Eu vou mostrar então para vocês agora o relógio que tem aqui. O relógio não, o disjuntor. Era esse quadro, os disjuntores eles estão coloridos porque nós aproveitamos o disjuntor que ele já tinha. Mas aqui só tinha esses disjuntores aqui. Só esse aqui não tinha e tinha só esses 4 aqui. Então o que nós fizemos? Nós colocamos esse geral que não tinha no apartamento, que ele desliga toda a instalação do apartamento. Esse do chuveiro. Essa aqui separando a tomada da sala e dormitório, e essa tomada do dormitório é porque ele tem computador, impressora e ele queria tudo separado. E aqui a iluminação dos dormitórios e da sala. Sendo feito isso, desse disjuntor nós puxamos uma alimentação para um outro quadro, que nós fizemos com a área molhada agora. Vou levar para vocês até lá, para a gente poder mostrar o outro quadro. Pode deixar as roupas aí, Jussara, não tem problema não. Não tinha nenhuma tomada 220 no apartamento. Então nós fizemos aqui um outro quadro de distribuição. Então nesse quadro de distribuição nós temos aqui um alimentador geral, uma tomada só para máquina de lavar, um disjuntor só para geladeira, um só para micro-ondas, um só para iluminação cozinha e banheiro, um só para a tomada 220 que foi solicitado, que vocês veem que ele é diferente porque ele tem aqui 2 teclas, e esse daqui das tomadas gerais, que são aquelas que ficam em cima ali do fogão e da pia. Foi feita uma instalação externa porque como o apartamento ele já tem mais de 20 anos de construído, o que acontece? A gente não pode quebrar esses blocos porque eles são blocos estruturais. Então foi feita uma adaptação, mas depois disso não apresentou mais problema. Eu vou passar agora o celular pro Gil para ele poder filmar aqui o que eu vou fazer e demonstrar aqui.
Quer ficar lá? Melhor? E você vai usar mais, Ruth? Não, não vou não. Então, o Oliveira entrou em contato comigo, dizendo que a Ana Maria tinha utilizado, né, quer dizer, eu mandei o e-mail, e eu vi um vídeo que a Ana Maria utilizou um aparelho quase igual a esse, que é um multímetro. Então, eu procurei pegar os mais simples que tem no mercado. Tem um local específico onde você coloca esse preto, que é aqui no comum. Antes disso, né, meu nome é Ruth, eu sou técnica em eletroeletrônica e estudo técnica em eletrotécnica. Então, tem um lugar específico onde você coloca. Esses são os mais comuns. E esse daqui também faz a mesma coisa que esse. Só que, além disso, ele chama alicate amperímetro. Por quê? Porque aqui você coloca o cabo e você mede a corrente que está passando no aparelho. Quando você utiliza um aparelho desse, ele tem uns símbolos. Então, cada símbolo desse aqui é uma medida que você tem que utilizar. Não é interessante para que um leigo utilize esse aparelho, porque ele não sabe o que utilizar. E como tem muitos símbolos, ele não vai se lembrar para que foi utilizado ou o que ele deveria apertar. Cada vez que você vai medir alguma coisa, nós temos a corrente alternada, a corrente contínua, então você tem que mexer nesse seletor. Vamos supor que eu queira verificar a tensão de uma tomada, então eu vou colocar aqui. Eu coloco ele aqui na minha tensão alternada e eu venho aqui na tomada e eu vou verificar quanto mede essa tomada. Nesse caso, essa tomada que nós temos aqui, ela é 110, ela é 127, então ela dá 121.4, que está dentro dos padrões da NBR 5410, tá? Então é dessa forma que você utiliza. Esse da mesma forma, ele tem um seletor, ele tem vários símbolos. O símbolo de A é de ampere, corrente, o símbolo de V é de tensão. Nesse caso aqui, uma tensão alternada, ele tem um tio. Nesse caso do tracejado, ele é uma tensão contínua, tá? Então, você coloca os fios do mesmo jeito. Se você colocar ao contrário, você pode danificar o aparelho pode estourar algum componente, ele pode queimar o fusível, qualquer coisa do tipo. Quando eu tenho uma instalação 110 ou 127, o que eu utilizo? Eu utilizo um disjuntor que a gente chama de disjuntor monofásico. Por quê? Porque ele só entra uma fase aqui e ela sai do outro lado, tá? Um disjuntor. E quando eu utilizo uma instalação 220, duas fases, que é o caso de São Paulo, nós utilizamos esse disjuntor, que ele é um disjuntor bifásico, ou seja, duas fases. Ele vai entrar duas fases, vai sair duas fases. Por que eu não posso utilizar dois disjuntores mono, né, ao invés de um desse? Porque esse daqui passa metade da corrente dele. Quando um disjuntor ele desliga por um curto-circuito, um aquecimento na sua instalação, isso aqui é a proteção da sua instalação. Se aqui passa metade da corrente, se eu utilizar dois desses, por exemplo, para um chuveiro 220, eu tenho um aquecimento no fio demasiado, né, alto, que é o dobro desse que deveria ser utilizado. E aí acontece o que? O fio do chuveiro começa a pegar fogo, esquentar, sair fumacinha, dar um curto, que é onde tem o perigo. Enquanto esse disjuntor ele estiver desligando, desarmando, caindo, como a gente costuma dizer, é porque ele está protegendo a sua instalação. Então, se aqui passa o dobro da corrente, como que ele vai desarmar se esse é o correto, que passa metade? Tá bom? Aí uma demonstração também que o Olivier pediu para eu mostrar, que é lenda. O que gasta mais? Um aparelho ligado em 220 volts ou um aparelho ligado em 110 volts? Nenhum gasta. O consumo ele é igual. Na realidade, o que manda no aparelho é a potência do aparelho. Vamos colocar um chuveiro. O chuveiro, ele pode ter, vamos pôr um chuveiro básico. Ele tem 5.500 watts. 5.500 watts, certo? Em uma instalação 220, ele vai consumir quanto? Ele vai ter quanto de ampere? 5.500 é feita uma conta que a gente fala que é a lei de Ohm. Ele vai ter 25 ampere de corrente circulando nessa fiação, nessa instalação. Se o mesmo chuveiro
110, ele for ligado em 5.500 watts, em 110, ele vai me dar aqui ele vai consumir 50 ampere. Aí você fala, ele consome mais. Não, ele não consome mais. A bitola que a gente fala, a seção do fio do condutor é que vai ter que ser mais grossa para poder circular essa corrente. O que manda no consumo do seu aparelho não é a corrente, é a potência. A potência. É isso que manda. Se eu pego, por exemplo, essa potência e multiplico por 50, ela vai me dar 110. Se eu pego essa potência e multiplico por 25, eu divido por 25, ela vai me dar 220 watts. 220 volts. Então, quer dizer, o que manda não é o consumo, não é a corrente que circula. O que manda é a potência do aparelho. Se você compra um aparelho de 7.500 watts, o que vai acontecer? Você vai consumir mais, mas é porque a potência ela é maior. Isso daqui me representa uma economia na instalação. É na instalação. Quanto maior a corrente circulante na minha instalação, maior a seção do condutor que eu vou poder usar. Aqui eu usaria um condutor, por exemplo, de 4 milímetros. Aqui eu já não poderia usar um de 4 milímetros. Eu teria que usar um de 10 milímetros. Entendeu? É essa a economia que isso me representa. É a economia da seção do condutor. Esse é muito mais caro que esse daqui, tá? Então, a grosso modo é isso, tá bom? Aí depois, o transformador, eu vou arrumar para você o transformador para poder mostrar que o transformador também ele é projetado conforme a corrente que vai circular nesse transformador. Que seja ele para transformar a tensão 110, 220, o transformador ele é projetado pela potência do aparelho. Então eu tenho que saber qual a potência a ser utilizada na saída desse transformador para ver qual a corrente circulante. Senão, o seu aparelho ele não vai ter o desempenho que você precisa. Fora isso, Olivier, nós podemos colocar uma tomada aqui, 220 ou desse lado, só para simular a utilização de uma churrasqueira elétrica 220, que a gente pode até colocar também, que nós fizemos essa tomada, porque o cliente tem uma churrasqueira 220 que ele gosta de utilizar nessa bancada, que fica entre a cozinha e a sala, né, e utiliza a churrasqueira aqui em cima, tá bom? Então, precisando, é só você entrar em contato comigo, tá? Obrigada. Pode encerrar. Muito bom, você fala muito bem, hein? Seu TCC próximo tá bom aí.